Eu vim do Nordeste, de uma pequena cidadezinha, aliás, na verdade cidade não, distrito, chamado Gergelim. Fica bem no sertãozão do Pernambuco. Eu vim aqui para São Paulo quando eu tinha 16 anos de idade, para ficar na casa da minha tia. 2 dias depois que eu cheguei, ela viu uma placa de alguns cursos que ia ter, de foto e vídeo, artes visuais, enfim. E eram cursos gratuitos. Até então eu nunca tinha feito curso nenhum. E ela me inscreveu neles. E eu entrei na turma de foto e vídeo. Porque como eu já tinha uma certa habilidade com desenho, eu achei melhor entrar numa área diferente porque eu acreditava que isso ia agregar mais valor para mim. Depois de um tempo no curso, eu comecei a me destacar na área artística, não na área de filmagem. Porque tinha algumas atividades que meu professor explicava para os alunos, só que eles não entendiam. Então eu pensava, não, eu pegava, montava meio que uma turminha, né, eles sabiam que eu tinha essa facilidade, eu explicava e eles entendiam. Então eu comecei a me destacar primeiro entre a turma, depois entre os funcionários. E eles estavam com outro projeto em vista para começar. Daí eles pediram para mim montar um currículo meu e ir para a entrevista desse novo projeto. E meu currículo só tinha meu nome para me preencher espaço, todos os meus dados pessoais. E aí na entrevista eu ia concorrer para uma vaga com mais 8 pessoas. E eu era o único que não tinha curso nenhum. Então lá na frente da contratante, enquanto o pessoal começou a passar a parte teórica da coisa, eu passei a prática. E nessa que eu passei a prática, ela entendeu como que era feita a coisa. E acabei sendo contratado. Então com 17 anos eu virei professor da minha própria turma, que tinham alunos da mesma idade até mais velhos do que eu. Então o professor de foto e vídeo, ele fazia algumas atividades práticas com a molecada aqui no bairro de Ermelino. E ele começou a notar que na rua os catadores recolhiam plástico, papel, alumínio e acabavam deixando vidro. Então ele pensou em recolher algumas garrafas e tentar fazer alguma coisa com a molecada lá no projeto. Então através dessa ideia que o seu Hélio teve de retirar a garrafa de vidro da rua e fazer alguma coisa com ela, ele acabou sendo apresentado a uma pessoa que trabalhava em outra ONG que fazia a mesma coisa que ele estava querendo fazer. Era retirar o produto vítreo da rua e fazer alguma coisa com ele. E aí depois de um tempo essa ONG pediu para que fossem 2 pessoas para participar de um curso de fuse. E foi eu e mais uma pessoa. Daí quando a gente chegou nessa ONG, uma senhorinha recebeu a gente. Aparentemente era a senhora que cuidava dessa parte de fusão. Então ela levou a gente até a área quente, que é a área onde está o forno. Quando eu cheguei lá, eu imaginava que o forno era algo gigante, exorbitante. Só que quando eu vi, era um forninho pequeno, de 50 centímetros quadrados e artesanal. Aí ela apresentou todo o trabalho e falou, ó, só que para vocês chegarem até aqui, vocês têm que primeiro praticar o corte do vidro. E levou a gente até outra sala, que tinha uma mesa grandona. Nessa mesa tinha um monte de caco de vidro. Tanto vidro plano, enfim, todo tipo de vidro. E deu uma caneta pra gente e todo o material de proteção. Ela ensinou como que pegava na caneta, como que era o barulhinho, que tinha que colocar o querosene. Ensinou toda a parte teórica da coisa. Fiquei ali, focado, com óculos, né, a mesa, um monte de caco, cortava, riscava, tentava quebrar e não dava certo. E eu perdendo a paciência com aquilo. Eu já tinha perdido a paciência fazia um tempo. Acho que nos primeiros 30 minutos já tinha perdido a paciência com aquela situação. Porque eu tava ali, corta o vidro, quebra vidro, corta o vidro, quebra vidro. E ali pra mim era estressante. Eu só não fui embora porque eu tinha ido com uma colega minha, a gente tinha combinado de ir junto e voltar junto. E eu também não sabia voltar para casa. Terminando as 2 horas eu tive uma certeza que aquilo ali não era pra mim, que achei muito perigoso. Então eu saí de lá e desde então não voltei mais, fui só um dia. E continuei o meu trabalho com o adolescente, que até então era o que me mantia na época. Essa falta de paciência poderia ser por causa da idade, porque eu tinha 17 anos na época, eu era um adolescente. E o curioso é que eu trabalhava com adolescente, ou seja, eu ensinava eles a ter calma em determinados momentos, porque a minha parte era a parte artística. Então quem trabalha com arte sabe que quem gosta, gosta, quem não gosta não adianta. E eu tinha muitos alunos assim, que não gostavam de desenho, não gostavam de desenhar. Mas aí eu tinha que procurar maneiras, formas de primeiro ensinar para eles como que eles deveriam
fazer para ter paciência que uma hora ia sair alguma coisa. Daí eu continuei o meu trabalho focado somente no jovem, em tentar criar formas e técnicas de fazer ele ficar mais calmo, para daí ele ter mais facilidade de aprender as técnicas do desenho. Na época eu ensinava desenho mangá, comics, HQ e cartoon. Então, tinha uns que gostavam mais de uma técnica, outros gostavam mais de outras, enfim. Eu tinha que desenvolver técnicas diferentes para cada idade e cada grupo. Depois de um tempo eu soube que essa ONG tinha acabado de comprar um forno de fusão também. E ele ia chegar em poucos dias. E como eu tinha desistido logo no primeiro dia de curso, eu achava que eu não ia participar. Mas daí me chamaram de novo para me receber a pessoa que ia trazer esse forno, porque eles tinham comprado direto com o cara que trouxe essa técnica para o Brasil. O nome dele era Roberto Bonino. Então, meio descrente, meio não, totalmente descrente ainda, falei, não, tá, a gente recebe. E daí quando ele chegou, veio todo um pessoal, veio o pessoal da outra ONG, e ele chegou com um forno. Era um forno praticamente idêntico ao que tinha na outra ONG, e era também artesanal. Aí eu comecei, eles colocaram o forno numa mesa, e daí eu parei, enquanto o pessoal estava conversando lá no canto, eu fiquei olhando para o forno e pensei, eu consigo fazer um desse. Eu só tenho que ver como que é a afiação. E lembrando, eu tinha na época 17 anos, coisa de adolescente. Então eu fui, peguei um alicate, ele ainda não tinha testado o forno, Roberto Bonino ainda não tinha testado o forno. E eu peguei um alicate, fui numa parte atrás dele, do forno, onde era concentrada toda a afiação, puxei um fio e cortei, e coloquei o fio de volta, para dentro. Então quando ele foi testar o forno não funcionou. E eu pensei, bom, eu sei qual foi o fio que eu cortei. E aí ele testou o forno de várias formas e não funcionou, só que ele não se atentou a puxar o fio para ver onde era o problema. E aí ele começou a desmontar o forno ali, na frente de todo mundo. E eu fiquei de olho. Então, como eu pensava na época, eu tenho facilidade com desenho, então minha memória fotográfica aparentemente é boa também. E aí quando ele achou o problema, ele emendou o fio, ele achou que a culpa foi dele. Ele emendou o fio e remontou o forno. Então quando ele remontou o forno, eu vi como que era feita toda a afiação. E desde então eu aprendi como que era feito aquele forno. Eu pensei, caramba, eu já sei fazer o forno. E aí, olha só, comecei a me interessar de novo pelo vidro. Eu já sei fazer o forno. Então se eu consigo fazer um forno desse, eu tenho que aprender a fazer as peças também. Porque diga-se de passagem, aquele forninho artesanal, na época foi muito caro. Então se eu aprendesse a fazer o forno, eu poderia comercializar. E se eu aprendesse também a fazer as peças, eu poderia comercializar tanto o forno quanto as peças. E aí eu me interessei de novo pelo vidro. Então justamente nessa época me convidaram de novo para me voltar. Porque precisavam de alguém que tinha essa visão artística da coisa, para criar coisas diferentes. E dessa vez eu aceitei. Então nessa época, como eu ainda não tinha prática nenhuma com vidro, resolvi ficar só nos bastidores e aprender desde o começo. Desde o corte do vidro, como que funciona a caneta, até chegar no forno, para ter uma evolução. Porque como eu trabalhava com adolescente, eu era educador, eu tinha que mostrar para eles que existe uma evolução. Existe uma rota que tem que seguir. E você não pode pular nenhuma etapa, senão lá na frente você vai ter várias dúvidas sobre por que você errou e por que você acertou. E isso é ruim. Isso vai te forçar a voltar lá atrás de novo e tentar fazer tudo do começo. Então eu não queria passar por isso. Só que daí, como aquela ideia do seu Hélio tinha meio que impregnada na minha cabeça, que a garrafa ela é um problema, não só na comunidade, mas um problema ambiental. E pouca gente faz alguma coisa a respeito disso. E eu comecei a pesquisar o que dava para ser feito com a garrafa de vidro. Só que eu achava muita coisa do mesmo. Coisas que, quando você olha, você sabe que é feito de uma garrafa de vidro, porque você vê a garrafa ali. Então eu pensei, não, se eu for
agir mesmo nessa área da reciclagem da garrafa, eu quero fazer algo diferente. Algo que quando a pessoa bate o olho, ela não vai imaginar que é feito de uma garrafa de vidro. E daí eu comecei a cortar a garrafa. E se antes o corte do vidro eu achava perigoso, que era naquela mesa com uma caneta, né, cortando vários pedaços, nesse corte da garrafa, que a gente chama de primeiro corte, você tinha que tirar os ombros da garrafa, ombro, pescoço e gargalo, e o fundo. Tinha que separar ela em três, do ombro para cima, para sobrar somente o corpo. E era feito numa mesa. Na mesa ela tinha uma resistência que parecia uma resistência de chuveiro, e você tinha que ligar 2 fios nessa resistência, e na ponta dos fios, em cada extremidade dos 2 fios, tinha um fio de níquel cromo. Então você tinha que dar a volta no pescoço da garrafa e ligar, que era no interruptor no chão. Então você ligava. Quando você ligava, passava a energia na resistência, que transformava em calor no fio de níquel cromo. Isso gerava um calor imenso, porque a resistência era como se fosse uma resistência de chuveiro. Então toda ela acendia. Ela ficava praticamente em brasa. E você sentia o calor, porque a resistência estava mais no máximo 50 centímetros de distância de você. Só que o risco era o seguinte: quando você dá a volta com o fio do níquel cromo no gargalo da garrafa, eles não podem encostar um no outro. Então você tem que fazer isso, deixar eles mais próximo possível, mas sem que eles encostem. Por quê? Porque o calor vem, a energia que é transformada em calor passa pelo fio, dá a volta na garrafa e sai pelo outro lado. Só que ele precisa dar essa volta na garrafa para gerar o calor e depois dar o choque térmico. E se por acaso você encostasse o fio um no outro, a tensão vinha, o calor vinha e não dava a volta na garrafa, ele passava direto pelo fio. Então, como ele era muito curto, não tinha esse espaço todo, ele acabava quebrando. Ou seja, o calor era tanto que o fio derretia. E se o fio quebrasse, e aí é onde está o risco, você tinha que tirar o braço rápido o suficiente para o fio não enrolar no seu braço e queimar. Tanto que eu tinha várias cicatrizes de algumas vezes que eu me distraía, ficava cantando enquanto o fio estava aqui e acabava encostando. E aí ele quebrava, encostava no meu braço e queimava. Fora o fato de que a garrafa ela ficava na extremidade do seu olho. Porque você tinha que olhar se o fio estava próximo o suficiente para o corte sair minimamente reto, para você não perder nada da garrafa, e minimamente longe para a tensão, para eles não encostarem e não acontecer isso. E eu fiquei nessa mesinha cortando garrafa dessa forma por mais ou menos 6 meses, até pegar a prática. Então, quando eu peguei a prática de tirar o ombro da garrafa e o gargalo, eu comecei a testar o corte lateral da garrafa, que é quando você separa o corpo em 2 partes, que é através dessas 2 partes que você começa a criar outras peças. E aí, depois de 6 meses, eu passei para a caneta, que seria a próxima etapa, que é o uso da caneta. Mediante a isso, a gente começou a ter encomenda de alguns produtos. Os primeiros produtos que a gente fazia eram porta-cartões. A gente pegava o corpo da garrafa, achatava e fazia meio que uma placa quadrada. E pegava outro pedaço de vidro e cortava em tiras e fundia eles de forma que eles ficassem ondulados. E colava essas 2 partes onduladas na placa. E aí fazia-se um porta-cartões gigante. Quando a gente teve a primeira encomenda, que até então, mesmo praticando, eu desacreditava que existia um mercado para isso. Só que quando a gente teve essa primeira encomenda, eu tive certeza. Existe um mercado para isso daí. E se essa peça dessa forma é vendida por esse valor, imagina se eu conseguir diminuir o tamanho dela, diminuir os riscos e fazer de uma forma em que aumente a qualidade. O valor tende a aumentar. E fiquei com isso na cabeça. E aí comecei a praticar mais com a caneta. Essa parte ondulada do vidro foi passado para a gente pelo Roberto Bonini. Quando ele foi lá no primeiro dia, ele falou alguns materiais que podem ir no forno até determinada temperatura. Dentre esses materiais, ele falou da telha normal, aquela brasilite, que ela é resistente a alta temperatura, desde que não passe de 820 graus, se eu não me engano.
coisa que a gente tinha que se atentar no forno, porque o forno ele era totalmente manual. De vez em quando a gente tinha que abrir esse forno com as peças lá dentro. Tanto que uma vez, como a gente não tinha controle sobre a temperatura, uma vez eu estava com um jaleco, então eu abri o forno para ver se a peça já estava mais ou menos no ponto. Só que eu fiquei muito tempo com o forno aberto. E quando eu olhei pro jaleco, ele estava saindo fumaça. E aí assim que eu fechei o forno, dei o meio que instalo. Pum! Aí começou a pegar fogo. E eu tirei, joguei no chão. Enfim, por pouco eu não me queimo. Quando eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos, comecei a notar que eu tinha uma certa facilidade com aquilo. Não sei se é por causa da parte artística que eu já tinha em mim, que desde criança eu sempre fui muito curioso. Então eu nunca aceitei eu não conseguir fazer algo. Sempre que alguém falasse pra mim, ó, eu acho que você não consegue, ou eu duvido, eu provava pra mim mesmo que aquela pessoa estava errada e que eu conseguia fazer aquilo. E de novo eu fui pesquisar. Mas mesmo assim, eu sempre encontrava tudo do mesmo. Então aí deu um estalo. Pensei, se eu não estou encontrando nada de diferente, é porque ainda não existe nada diferente no mercado. Então, é aí onde eu quero atuar. E daí, vendo que tinha essa oportunidade de criar coisas diferentes no mercado, passei anos e anos focado somente em trabalhar com a garrafa de vidro. E como eu não tinha nenhum tipo de referência para aquilo que eu queria, tampouco alguém que falasse, ó, você vai errar nesse ponto, você vai acertar nesse ponto. Para você não errar, você tem que fazer isso. Eu tive que fazer toda essa pesquisa, esses testes, por conta própria. Durante esses testes, como eu tinha focado em transformar a garrafa, quando a pessoa olhar não sabia que aquilo era feito de uma garrafa, eu procurei fazer peças maiores. Então, peças que excediam o tamanho da garrafa. Então eu passava um bom tempo criando uma peça, acreditando que ela ia dar certo, montava ela dentro do forno, só que no final ela estava toda trincada. E eu demorei para saber o motivo disso. Porque eu tentei temperatura, não era. Tentei tipo de corte do vidro, não era. Tentei emenda, também não era. E até achar o motivo disso, foram anos de estudo. Porque era uma coisa que, mesmo que eu insistisse em pesquisar no Google, não tinha ninguém ainda que trabalhava com a garrafa da forma que eu estava querendo trabalhar. Não tinha ninguém ainda que tinha alcançado o objetivo que eu estava almejando. Então era eu por eu. E foi testes, testes e mais testes, com erros e acertos, até chegar numa qualidade que hoje eu vejo que é bem superior àquela que foi passada para mim há anos atrás. E enquanto eu estava focado em entender o porquê que isso estava acontecendo com as peças, a pessoa que tinha ido comigo lá no primeiro dia no curso, ela tinha escrito um projeto e montou uma turma de fusing em Itaquá, para ela dar aula, para ela ensinar a técnica do fusing. E aí ela me convidou para mim ser um dos professores. E aí eu fui, e esse foi o meu minha primeira turma, digamos assim, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ensinar o fusing para alguém. Era uma turma de mais ou menos 15 pessoas, entre senhores, senhoras, enfim, de diversas idades. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não era um dos professores, eu era o professor, e eu soube disso na hora. Então eu ensinei eles a mexerem a princípio com o vidro float, porque era algo que, diferente do vidro da garrafa, é algo que é mais fácil de se trabalhar, e para eles seria mais fácil iniciar com o vidro float, o vidro plano, para depois partir para a garrafa. Ou seja, aprender primeiro a técnica, como que funciona, para depois estudar outros tipos de vidro. E assim eu fiz. E nessa turma eu ensinei toda a técnica do fusing, incluindo a parte de criação de molde. Como eu tinha passado esse tempo todo estudando formas diferentes de transformar a garrafa, eu acabei aprendendo a fazer moldes também. E isso foi um dos módulos desse curso em Itaquá. E foi a primeira vez que eu passei a atividade de fusing e a primeira vez que eu ensinei alguém a fazer o molde. Inclusive, né, provavelmente deve ter pessoas hoje que foram meus primeiros alunos que já trabalham com vidro. Então, se alguém está assistindo isso e foi dessa turma de Itaquá, eu era aquela criança de 19 anos na época que estava ensinando, mesmo de um jeito tímido, a uma técnica que posteriormente ia mudar minha vida. E eu acho que foi nessa turma que começou a mudar.
Porque quando eu fui convidado para dar aula, foi prometido um certo valor para mim. Ou seja, eu ia receber para mim dar essa aula para eles. Só que aí no final do curso, depois de alguns meses dando essa atividade, eu percebi que não ia receber nada. Ou seja, foi um curso totalmente voluntário, sem que eu soubesse. Primeiro, eu não sabia que eu ia ser o professor. E eu também não sabia que eu não ia receber nada por isso. Em paralelo a esse curso que eu estava dando em Itaquá, a gente, na ONG, recebeu outra encomenda de produtos. E nisso era uma... Enfim, eu não vou falar a peça, mas era uma peça grande, a maior que a gente já fez. Ela era composta de várias outras peças, né? Ou seja, ia dar um trabalho muito grande pra gente. E tipo, como eu já tinha esse foco em trabalhar com a garrafa de vidro e essa facilidade, a gente focou todo o trabalho somente na garrafa de vidro. Ou seja, essa peça foi criada a partir da garrafa de vidro. A gente começou a rejeitar trabalhos feitos com o vidro plano, ou a placa de vidro. E foram alguns meses, acho que uns 2 ou 3 meses, se eu não me engano, trabalhando numa única peça que seria exportada. E assim, como todo artista, acho que muitos artistas hoje em dia passam por isso, que eu passei, você dedica tempo, esforço, inspiração, suor para criar, para dar o seu máximo numa peça. Só que existe um mercado que dá valor ao nome de alguém. E foi o que aconteceu comigo. Dediquei tudo isso, só que quando essa peça foi exportada, ela saiu do Brasil com o nome de outro artista, que nem sequer sabia mexer com vidro. A peça foi para um dos museus mais conhecidos do mundo. E ficou do lado de obras reconhecidas mundialmente. Só que se você fosse lá nesse museu e olhasse embaixo o criador da peça, não ia ter Evandro Damasceno. Quem era Evandro Damasceno? Então, tipo, para quem trabalha com arte, sabe o quanto é gratificante você ser reconhecido pelo seu trabalho. Só que ao mesmo tempo também é desmotivante saber que você criou algo que é diferente, é exclusivo, mundialmente só existe uma peça daquela e é outra pessoa que tem o nome pelo algo que você criou. E depois que isso aconteceu, aí eu decidi parar de novo com o vidro. Pensei, não, eu dediquei 3 meses de esforço para criar isso aqui, para mim minimamente ser reconhecido, pelo menos, poxa, foi o Evandro que fez. E quando a peça saiu da minha mão, foi outra pessoa que tomou nome e fama e vendeu a peça. E pelo menos para mim esse dinheiro não reverteu em nada, aí eu desanimei. Falei, não, vou parar de novo. Então outra pessoa, que foi a que me convidou para dar aula lá em Itaquá, ela continuou na parte artística. E aí, como eu tinha assumido o compromisso com os jovens de passar a técnica do fusing para eles, eu continuei o trabalho com o vidro, mas somente na parte didática da coisa, e deixando a parte artística de lado. Então, depois de um tempo, chegou um projeto para essa pessoa que ficou na parte artística para desenvolver um painel de 52 metros quadrados num campo no meio da favela. Esse painel ele ia ser feito com pastilhas no tamanho 5x5, feito da reciclagem da garrafa de vidro. Então ela começou a tocar esse projeto. Só que à medida que o tempo foi passando, as resistências dos fornos, devido ao uso excessivo, começou a queimar. Então ali eu era a única pessoa que sabia montar e desmontar o forno. Então eles me convidaram de novo para mim começar a fazer a manutenção do forno quando eles queimassem. E aí eu voltei de novo. Então, como o forno usava uma resistência específica, a gente tinha que comprar de uma pessoa específica. E ela era muito cara na época. Então eu pensei, poxa, essa resistência também não é difícil de fazer. Se a gente aprender a fazer essa resistência, então vai economizar muito tempo entre o orçamento, compra e chegada dela. E aí eu comprei o fio e comecei a produzir também a resistência para fazer as manutenções do forno. E à medida que o tempo foi passando, o prazo para a entrega desse painel foi apertando. Então eles convidaram eu, junto com meus alunos, que já tinham também uma certa prática na reciclagem da garrafa, para dar continuidade nesse painel, para produzir algumas peças também. Daí a gente ajudou a produzir as peças. E no dia da inauguração do painel, a gente estava lá também.
E aí foi chamada a equipe de reportagem para filmar todo o evento, porque era algo diferente, algo que até então ninguém tinha feito ainda. E daí, na hora de fazer os agradecimentos das pessoas que criaram o painel, foi falado o nome de todo mundo, menos Evandro Damasceno e a turma dele. Daí eu pensei, nossa, olha o meu trabalho sendo desvalorizado de novo. Ou seja, toda vez que o trabalho é desvalorizado, isso acho que não é somente de mim, é de qualquer artista. Se o seu trabalho é desvalorizado, você tende a não, também, de certa forma, não ver tanto valor nele. Não sei se, no meu caso, era por causa da idade, e 19 anos eu não tinha um certo grau de amadurecimento que eu tenho hoje. Então, quando eu via meu trabalho sendo desvalorizado, não uma, nem duas, nem três vezes, mas várias vezes, se não o trabalho em si sendo desvalorizado, mas a pessoa que criou o trabalho não recebendo mérito nenhum por isso, eu desanimava. E eu parava. Só que aí toda vez que eu parava, a pessoa que era responsável pela parte artística da coisa não conseguia produzir, ela acabava parando também. Porque eu fui a pessoa que decidiu estudar a fundo, passo a passo, como que eu transformo a garrafa de vinho em outras coisas. Já ela não, ela achava que ia ter um funcionário para toda a vida. Só que quando o funcionário saía, a pessoa também parava. Não conseguia produzir nada além do que ela havia aprendido lá atrás. Porque quem tinha técnica era eu. Quem tinha todo o conhecimento era eu. E desde sempre, todo o conhecimento que eu tive nessa área, eu nunca anotei nada. Tudo ficava gravado aqui. Então, eu fazia o possível para praticar várias vezes a mesma coisa para ficar bem gravado na cabeça. Depois que eu desisti, coincidiu de na mesma época meu contrato com a ONG se encerrar. Então eu pensei, bom, então agora eu vou procurar novos rumos. Procurar alguma coisa diferente para me fazer, porque até então minha experiência profissional era somente em trabalhos com o público. No caso jovem e na época também com criança. Depois eu fui contratado por uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência intelectual. E lá eu comecei a perceber, eu acreditava que o trabalho ia ser praticamente o mesmo do que com o jovem e com a criança. Mas não, foi totalmente diferente, porque muitos que trabalham ou já trabalharam com o público deficiente acreditam que estão ensinando alguma coisa. Mas na verdade não é bem por aí. Eu percebi que à medida que eu tentava ensinar, eu mais aprendia do que ensinava. Porque você tem que aprender a desenvolver novas técnicas para conseguir fazer com que eles entendam o que você está querendo passar. Meu trabalho era fazer com que eles acreditassem no potencial que eles tinham, independente da deficiência. Tanto que isso foi tão bem implantado na cabeça deles que um dia, pouco antes da atividade, alguns me chamaram na sala para uma reunião. E nessa reunião, eles me fizeram uma proposta. Eles falaram para mim, tio, eles me chamavam de tio. Tio, a gente tem uma proposta para te fazer. Falei, o quê? A gente quer criar um negócio. Eu achei aquilo interessante. Aí eu fui dando corda. Que negócio? Eles falaram, não, é porque pouco antes de dormir, ele ouviu os pais dele conversando a respeito do que eles iam fazer com as contas, as despesas da casa, porque o dinheiro não ia dar. E isso gerou uma preocupação nele. Tanto que ele se reuniu com mais 2 colegas de sala e apontou esse assunto. E um desses 2 colegas também tinha o mesmo problema, porque ele sempre ouvia os pais dele conversando. E aí eles resolveram pedir ajuda para mim. E daí eu fui dando corda, né, sobre o que eles pretendiam fazer. E aí foi surgindo várias ideias. Então, como eu não sabia como organizar as ideias, aí eu chamei a Gisele para me ajudar, como ela já tinha experiência com eventos, essas coisas, ela já tinha uma facilidade de pegar as ideias e organizar. Então a gente se reuniu e decidimos escrever um projeto, que posteriormente se chamaria Projeto Arte em Vida. Esse projeto ele tinha o objetivo de juntar os deficientes e familiares e juntos trabalharem a técnica do fusing, focado sempre na transformação da garrafa de vidro. Só que eles iam fazer isso juntos. Então você imagina, pegar várias pessoas com deficiência e colocar junto com vidro e forno de alta temperatura. E nisso já tínhamos passado mais ou menos 4 anos que eu estava trabalhando somente com um deficiente. Só que nesse meio tempo, a pessoa que tinha ficado responsável pela parte artística
do vidro também tinha desistido. E os fornos acabaram ficando estagnados. E nisso, alguns deles estavam queimados. E nesse meio tempo, eu acabei sendo chamado para fazer a manutenção dos fornos. Só que para ter certeza que os fornos estavam funcionando, eu tinha que fazer uma queima. Que era montar alguma peça para ver se realmente estava funcionando. E aí eu continuei meus testes. Né? Então eu fazia a manutenção, criava uma peça e testava. E a gente acabou com esse projeto, né, que posteriormente ia se chamar Projeto Arte em Vidro. A gente acabou que com esse projeto a gente uniu o útil ao agradável. Pessoas que queriam aprender essa técnica e um espaço que já estava preparado para receber essas pessoas. E aí a gente executou o projeto teve duração por volta de 8 meses, se encerrando com uma exposição criada por pessoas com deficiência intelectual. Uma exposição de peças criadas com vidro. Ou seja, um material que muitos julgam ser perigoso, principalmente se é trabalhado junto com deficiente. Então, com esse projeto, eles provaram para eles que eles são capazes de executar trabalhos fantásticos. E eu também acabei provando para mim mesmo que essa técnica pode ser passada para qualquer tipo de público. Porque se pegar como exemplo a época que eu fiquei parado lá na mesa cortando o vidro, quando eu tive certeza que aquilo era perigoso, eu também coloquei na minha cabeça que se eu fosse levar essa técnica para frente, esse projeto adiante, eu tinha que criar uma forma de deixar ele o menos arriscado possível para poder ser trabalhado com diferentes tipos de pessoa. E foi durante a execução desse projeto que eu e a Gisele começamos a trabalhar em peças menores, como acessórios, que seriam peças mais delicadas. E aí, quando a gente viu que ali existia um nicho de mercado, a gente começou também a participar de eventos. E foi nesses eventos que a gente teve noção da grandiosidade que era esse novo nicho. Porque não era somente o fato de você pegar uma garrafa de vidro e transformar em outra coisa, mas era o fato de você pegar a garrafa e transformar em um acessório que poderia ser usado por qualquer pessoa. Participando desses eventos e recebendo feedback dessas pessoas, a gente percebeu que existia um público muito grande para esse produto que a gente havia desenvolvido. Então a gente resolveu criar uma marca, uma linha somente de acessórios feitos de garrafa de vidro, justamente para atender essa demanda que até então não existia no mercado. E paralelo a isso, a gente recebeu um convite para executar um outro projeto, que foi a cópia do que a gente escreveu para os deficientes, só que dessa vez a gente ia trabalhar com o público idoso. Foram mais de 100 idosos que a gente atendeu, e nesse período a gente trabalhou com eles técnicas de transformação pessoal junto com a técnica do Fuse. E esse projeto teve duração de 1 ano, finalizando agora no final de 2019. E com tudo isso, se me perguntarem por que eu escolhi a garrafa, eu poderia citar vários motivos, mas dentre eles eu vou citar 3. Um deles é porque lá atrás, quando eu pesquisei que eu não encontrei nada referente aos objetivos que eu queria alcançar com a garrafa, eu me senti desafiado. Pensei, poxa, se não tem nada, por que não criar? Se não existe uma peça igual ou pelo menos parecida a que eu quero produzir, por que não eu ser o primeiro a criar algo do tipo? E assim foi seguindo minha linha até hoje. O segundo ponto seria mais ou menos pegar a ideia do seu Hélio, porque na época ele observou que os catadores recolhiam somente o papel, papelão, plástico, alumínio e ferro, e deixava o vidro, principalmente a garrafa de vidro, e acabou se tornando um problema. Então eu vi ali uma oportunidade de pegar esse material e transformar ele em outra coisa. O terceiro ponto tem a ver com o ciclo da reciclagem, porque a garrafa de vidro, quando ela é recolhida, ela é triturada e misturada com nova matéria-prima para produzir uma nova garrafa. Então ela é misturada, ela vai para a fábrica de vidro, depois de produzidas as garrafas, elas vão para os envasadores, depois para as embalagens, e aí distribuição, consumidores, coleta, limpeza e seleção e trituração, e depois ela é misturada novamente com a matéria-prima. Só que aí tem um problema nesse ciclo. Caso ela não seja recolhida, ela vira um problema ambiental. E é exatamente nesse ponto, após os consumidores, que eu pretendia atuar. Porque o ciclo ele só é perfeito se for obedecido essa ordem de, após os consumidores, a garrafa passar pela coleta. Se não é obedecido esse ciclo, o que fazer com as garrafas que são rejeitadas? E é aí onde eu atuo, porque muitas garrafas não seguem o ciclo de reciclagem e acabam se perdendo justamente após os consumidores.
Então, se eu pego uma garrafa e mostro todas as possibilidades criativas que podem ser alcançadas com ela, e muitas pessoas começam a entender que isso é possível, então essas pessoas passam também a recolher essas garrafas após essa linha do consumidor. E quando elas percebem que existe uma grande possibilidade de geração de renda através da transformação artística da garrafa de vidro, elas também passam a atuar após os consumidores. Com todo esse resultado, se eu tivesse a oportunidade de voltar no passado e me dar um conselho, falaria para mim: segue sua intuição, porque muitas pessoas vão reclamar, muitas pessoas vão se sentir enciumadas, muitos vão desacreditar. E muitos próximos de você vão apontar para você e vão dizer que nada disso vai dar certo, que é loucura, mas que no final tudo vai dar certo.